Glória a Deus, aleluia. Bendito e soberano ao nome do Senhor. Amém. Mais uma vez chegando para transmitir a palavra de Deus ao coração dos amados irmãos e ao coração de todos que estão aí nos assistindo, no soberano nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Parece que a gente está um pouco escuro, né, o nosso ambiente aqui, mas devagarzinho a gente vai melhorando a imagem para os amados irmãos. Amém, irmãos? Louvado e bendito, soberano, ao nome do Senhor. Aleluia. Como vocês sabem, eu amo pregar Jesus. E uma das mensagens que eu mais gosto de falar é sobre Jesus. Falar de Jesus é sempre meu tema. Porque quando você fala de Jesus, você fala de poder, você fala de cura, você fala de graça, você fala de amor. Você fala de finanças, você fala de milagre, você fala de libertação, você fala de salvação e você fala de redenção. Falar de Jesus é maravilhoso, gente. Você não precisa ficar perdendo tempo com Moisés. Você não precisa ficar perdendo tempo com Moisés, com Abraão. É bom falar deles, mas falar de Jesus é algo maravilhoso. Falar de Jesus é algo tremendo ao seu coração, ao nosso coração. Então eu gostaria que você nos ajudasse e que você nos ajudasse a compartilhar a live, a estar aqui com a gente, que você nos ajudasse orando, comentando, entrando no chat, deixe o seu comentário aqui. É tão bom saber que você está nos assistindo. Tem muita gente que nos ama, tem muita gente que nos ajuda, tem muita gente que ora pela gente. E é muito bom saber que você está sempre aí, ligadinho, ouvindo a palavra de Deus. E é muito bom saber que você está sempre aí. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E nesta tarde eu vou falar sobre o poderoso toque da mão do Rei, da mão do Senhor. O poderoso toque. Ninguém nunca falou como ele falou. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. O toque de Jesus. O toque de Jesus. O toque de Jesus. Glória a Deus. O toque do Rei. O toque de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Marcos 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me.
Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas então ele, tendo saído, entrou a divulgar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos de toda parte vinham ter com ele. De toda parte vinham ter com Jesus. Glória a Deus. Adário Rodrigues, a paz do Senhor, meu querido. Todos vocês que estão assistindo, se você comentar, eu vou saber que você está assistindo. Eu chamo vocês hoje à tarde para vir ter com Jesus. Eu chamo você hoje à tarde para vir ter com Jesus. Venha ter com Jesus. Hoje pode ser o seu momento, o seu dia grandioso. Hoje pode ser o seu momento de bênção, de poder e graça. É hoje. Hoje é o dia da tua vitória. Amém? Hoje pode ser o dia da tua vitória. Eu chamo vocês hoje à tarde para vir ter com Jesus. Você que já experimentou o toque de Jesus, você sabe que eu estou falando. Você sabe o que eu estou pregando. O toque de Jesus é diferente do toque da religião. Olha, o toque de Jesus é diferente do toque do homem. O toque de Jesus é diferente do toque de qualquer pessoa, Mário Jorge. O toque de Jesus é sobrenatural. Quanta gente já te tocou? Quanta gente já orou por você? Quantas pessoas, Adário, já chegou em você e você não sentiu nada? Mas quando Jesus tocou em teu coração, você acreditou porque o toque dele é diferente. Você acreditou porque o toque dele é o toque de cura, é o toque de milagre. Você acreditou porque o toque dele é o toque de poder, é o toque de graça. Quando alguém experimenta o toque de Jesus, seja homem ou seja mulher, nunca mais ele é o mesmo. Nunca mais ele é a mesma pessoa. Nunca mais ele é a mesma pessoa. Nunca mais ele é a mesma pessoa. Ele muda por completo. O andar dele muda. O seu falar muda. A sua história muda. Os seus dias mudam. Sua semana muda. Suas finanças mudam. Tudo que ele toca agora se torna frutífero e poderoso. Quando você planta uma planta na sua casa, essa planta brota e multiplica. Você se torna alguém abençoado por ele.
Você se torna alguém cheio da graça dele. Você planta um pé de couve, o pé de couve vai crescendo, 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 e você tem que cortá-lo porque não alcança mais as folhas. Olha, eu tenho um pé de mamão aqui no meu quintal e nasceu do nada aqui na minha terra. E este pé de mamão já está com 15 mamão ali. Você é um cara abençoado, você é uma irmã abençoada, você é um irmão abençoado. Então, nesta tarde, você pode glorificar o nome do Senhor, porque eu estou falando com crente abençoado. Estou falando com você que é abençoado. Eu falo com você que é abençoado. Eu li esta tarde sobre uma dessas pessoas no Evangelho de Marcos. Mateus falou sobre ele. Lucas falou sobre esse homem. E Marcos falou sobre esse homem. Olha, sim, você pode comentar aqui, eu sou abençoado. Porque um dia ele me tocou. Eu sou abençoado porque ele me tocou. Os grandes rabinos costumam comentar sobre a maneira emocionante como Marcos contou a história de Jesus. Marcos era um jovem evangelista. Tudo que ele ouviu Pedro pregando, Tiago pregando, João pregando, ele deixou narrado na tua palavra no grande evangelho de Marcos. E ele fala com uma emoção tremenda sobre a história deste pobre leproso. Eu acredito que Marcos era um escritor empolgante, porque ele era um cristão entusiasmado. Ele era um cristão cheio de vida, cheio de alegria, tinha um entusiasmo completo. O desejo de Marcos era ser enfático sobre a glória de Cristo através de tudo o que Jesus fazia e tudo o que ele dizia. Marcos, ele mostra Jesus falando, pregando, se movimentando, agindo, andando, curando, ressuscitando mortos. Na história que nós temos diante de nossos olhos, nós vemos Jesus curando um leproso. Esse milagre foi tão fascinante para Marcos. Esse milagre foi tão poderoso para o evangelista Marcos. Não só pelo poder soberano de Jesus Cristo, porque sem o poder na ação dele sendo como Deus, ele jamais conseguiria realizar aquele milagre. Ele precisava ter esse poder soberano para realizar o grande milagre da cura do leproso. Mas também pela lição que ele ensinou. Então nós vamos dar uma olhada. Nós vamos dar uma olhada em Marcos, capítulo 1, versículo 40 até o versículo 45. São somente 5 versículos. É uma doença chamada de lepra, e eu entendo um pouco de lepra. Existe atualmente 5 tipos de lepra em nosso mundo. Existe a lepra tuberosa, a lepra virchoviana, a lepra mista, a lepra indeterminada e a lepra que atrofia os ossos. Nós não sabemos como que estava a situação daquele pobre homem quando ele desce a montanha
ele está lá no pé do monte e não sabemos qual era a situação daquele leproso. Nós não sabemos qual era a situação daquele homem, se ele tinha os pés deformados, ou seu rosto estava deformado, ou suas mãos estavam deformadas. A história não diz isso. A Bíblia só diz que ele era leproso. Ana Lúcia Lima, seja bem-vinda. A Bíblia diz que ele era um homem leproso. E Marcos, sendo esse escritor empolgante, por ser um cristão entusiasmado, ele disse: eu vou mostrar o que na realidade Jesus Cristo fez naquele dia memorável. A vida mudaria por completo para aquele homem chamado leproso. Aquele homem já não tinha mais identidade própria. Aquele homem não tinha mais identidade. A Bíblia não chama ele pelo nome porque ele não tinha nome. Os descamisados e pés descalços e pobres, maltrapilhos, andarilhos, doentes, meretrizes, elas não tinham nome. Elas eram chamadas de prostitutas da aldeia, ou as prostitutas de Jerusalém. Os doentes eram chamados de os contaminados, aqueles que são amaldiçoados, aqueles que nasceram para serem amaldiçoados, aqueles que nasceram para ser vergonha eterna diante de Deus e diante dos homens. E Jesus sabia qual era a situação daquela mulher. Então, quando aquele homem se aproxima de Jesus, ele era chamado de o amaldiçoado. Aqueles que nasceram para ser vergonha eterna diante de Deus e diante dos homens. Então, Marco mostra para nós esse grande detalhe. Ele mostra a glória de Cristo através de tudo o que Jesus fez e disse. Na história que nós temos diante de nós, estamos vendo Jesus curando um leproso. Estamos vendo Jesus curando um homem contaminado. Estamos vendo um homem que era amaldiçoado pela lei mosaica. O homem que era rejeitado pela sociedade da época então. Não havia mais esperança para aquele homem. Ninguém poderia fazer nada por ele. Mas pela lição que Jesus ensinou aqui para nós, a lepra era uma doença que atacava as terminações nervosas. À época, a lepra, ela atacava as terminações nervosas. Ela atacava os nervos das mãos, o nervo dos pés. Ela atacava a pele. Ela atacava o nariz. Ela fazia com que o homem se cheirasse como se fosse um animal fedorento. Ela levava o ser humano a exalar mau cheiro. As terminações nervosas do corpo, especialmente das extremidades. Lucinéia Rodrigues, vamos estar orando, minha querida. Ela hoje em dia, ela é conhecida como hanseníase. Era uma doença infecciosa crônica, causada pelo Mycobacterium leprae, que acometia a pele,
e acometia os nervos superficiais. A doença produz numerosas lesões cutâneas e também lesões nervosas, que, se não forem tratadas, aumentam do tamanho e podem resultar em desfiguração grave. Tudo indica pela história que aquele homem estava transfigurado o seu semblante. Tudo indica que a pele daquele homem estava seca, infeccionada, ou mesmo estava manchada, ou vazando um líquido esquemoso sobre a superfície da pele daquele leproso. Tudo indica que aquele leproso fedia e cheirava mal à distância, a metros de distância. Antigamente eles carregavam um sino no pescoço e quando eles passavam por uma localidade, eles gritavam: leproso, 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 leproso. Estou te falando a situação daquele pobre homem, o que ele era e o que ele não era. Então, nesta tarde, eu gostaria que você ficasse ligadinho naquilo que eu estou pregando. Eu sei que é difícil, mas eu gostaria que você se colocasse na situação daquele pobre leproso. A lepra separava as pessoas da família. A lepra separava as pessoas da comunidade. A lepra separava as pessoas da população normal, por ser uma pessoa infecciosa. A comunidade não podia arriscar que outras pessoas fossem contaminadas por ela. Uma pessoa com lepra era obrigada a conviver com outros leprosos e a gritar para quem se aproximasse que era leprosa. Ela era uma doença que debilitava, que enfraquecia, humilhante e derrotadora. Muitos daquela época eram leprosos na Palestina, muitos. A lepra era uma doença muito conhecida na época, porque pela Bíblia era chamada de praga, era uma combinação com o dedo de Deus, e diziam que todos que tinham esta doença eram chamados de amaldiçoados, o dedo de Deus está sobre eles. O dedo de Deus estava sobre eles. Eu tive esta praga no meu corpo durante 15 anos da minha vida. Até que um dia o santo Galileu desceu as colinas da glória e entrou dentro do leprosário aqui em Belo Horizonte e eu fui curado pelo grande poder de Deus. Aleluia! Grande poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Estou falando do poder de Deus. Estou falando do poder de Deus. Aleluia! Uma pessoa com lepra era obrigada a conviver com outros leprosos. E aí surgiu então os grandes leprosários em nosso Brasil. No mundo inteiro foram construídos grandes leprosários para isolar essas pessoas da sociedade e da comunidade. E eles tinham que gritar para quem se aproximasse que era leproso ou que era uma pessoa leprosa.
Era uma doença também que era simbólica, era um símbolo do pecado. A lepra era uma doença simbólica em Israel. Ela representava o pecado e muitas pessoas a consideravam o resultado direto de algum pecado cometido pela família ou cometido por seus antepassados. O homem que tinha a lepra não só tinha que lidar com os efeitos da doença, mas também com as implicações sociais e religiosas da sua doença. Mas por que a lepra foi associada ao pecado? Porque o pecado é algo que corrói. O pecado tira a sensibilidade da pessoa. A pessoa ela deixa de sentir em relação àquilo que é prejudicial à sua saúde. O pecado nos rebaixa e destrói a nossa autoestima diante de Deus. Por essa razão, o pecado foi associado à lepra. Por essa razão. Mas qual é o desejo do homem? Qual foi o desejo do homem leproso? Eu convidei dezenas de pessoas para estar nessa live. Muitos até entraram na live, mas não comentaram. Mesmo o pregador estando pedindo para que você comente, mas eles não comentaram, mas eles entraram na live. Nós notamos que ele se prostra diante do Rei da Glória. O homem leproso foi a Cristo e caiu de joelhos diante do Senhor. E isto revela uma reverência que é tão necessária. Reverência. Que é tão necessária que muitas vezes falta em grande parte da oração moderna. A oração moderna de hoje não tem reverência. A oração moderna de hoje, ela não se encurva diante do Deus da glória. A oração moderna hoje, ela só tem pedidos, pedidos e mais pedidos. A oração moderna hoje, ela não se preocupa em agradecer. Eu poderia pedir para você colocar aqui no chat, dizendo somente aquela palavra, gratidão. Gratidão. Mas a maioria esquece de dizer a Deus gratidão. Gratidão, Senhor. Gratidão. A oração moderna, ela não se preocupa com o semelhante nem com o próximo. Temos sido muito egoístas quando nós estamos orando. Esquecemos de orar pelos nossos vizinhos. Esquecemos de orar por aqueles que estão doentes. Esquecemos de orar por aqueles que sofrem. Esquecemos de chorar por aqueles que choram. Esquecemos de chorar por aqueles que estão em prisões eternas. Nós somos muitos humanistas nesses últimos dias. O humanismo secular tem entrado dentro das igrejas e tem feito o homem o número 1 na adoração. Muitos estão fazendo piada da palavra de Deus. Até mesmo você encontra pastores da Assembleia de Deus fazendo piada da palavra de Deus no Kawaii ou no TikTok. Estamos vivendo o último dos últimos dias. Os profetas modernos estão aí dizendo que Deus vai fazer, que Deus já fez e que Deus continua fazendo. Tânia Maria, seja bem-vinda.
Falta essa grande coisa na oração moderna. Falta na oração moderna se prostrar. Falta na oração moderna você se entregar para Deus. Falta na oração moderna você dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele leproso, quando ele se prostra diante do Senhor, ele revela o seu coração. E é isto que você precisa fazer hoje também, é revelar o seu coração. Você precisa revelar o seu coração. Você precisa revelar o seu coração. Você precisa revelar o seu coração. Não adianta você orar uma oração moderna, Deus jamais vai te ouvir. A oração precisa vir carregadas com lágrimas, com quebrantamentos e coração contrito. Você precisa revelar o seu coração na oração, senão você não vai ter resposta. Aquele leproso, ele se prostra diante do Senhor e revela o seu coração. Ele sabia que ele estava no lugar certo. Ele sabia que ele estava no lugar certo, Mário Jorge. Ele estava no lugar certo. Muitas pessoas não virão a Cristo hoje porque são orgulhosas demais para fazê-lo. Muita gente não entraram na live ainda porque são muitas orgulhosas para fazê-lo. Muita gente não comentou ainda no chat porque são muitas orgulhosas para fazê-los. E muitas pessoas jamais virão a Cristo por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Ou estão vendo a live e não estão comentando e nem se mostrando presente porque são orgulhosos. Mas aquele leproso, ele revelou o coração para Deus. Aquele leproso disse: eu estou no lugar certo. A arrogância e a autossuficiência afastam muitas pessoas do Senhor. Maria Lúcia da Costa, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Eu estou no lugar certo. Ele não teve medo da multidão. Ele não teve medo dos legalistas. Ele não teve medo dos escribas e fariseus que estavam ali, dos targões da lei, dos judeus que estavam ali. A arrogância, a autossuficiência está afastando você de Deus. Este era leproso. Esse leproso estava perfeitamente disposto a prostrar-se diante de Cristo. Será que você está disposto agora a se prostrar diante de Cristo com humildade e com fé? Amém, Maria Lúcia da Costa. Amém, minha querida. Quando Jesus está descendo a montanha,
Aquele leproso rompe no meio da multidão. Ele estava alegre. Ele passou por cima da lepra. Ele passou por cima do seu rosto transformado. Ele passou por cima daquela grande multidão. E ele se prostra diante de Cristo com humildade e com fé. Abandone esta oração moderna. Eu vou ouvir uma oração do Paulo Júnior. Eu vou ouvir uma oração com Júnior Trovão. Eu vou ouvir uma oração. Olha, gente, eu compartilhei com ela, viu, Maria Lúcia da Costa? Foi compartilhado com a Zelir também a live. Eu vou ouvir uma oração com Marco Feliciano. Eu vou ouvir uma oração com Antônio Júnior. Eu vou ouvir uma oração com... Não, você não precisa ouvir oração dessas pessoas. Você não precisa de oração moderna. Você não precisa de oração planejada. O que você precisa é se quebrantar, o que você precisa é se prostrar diante do Deus poderoso da glória. Olha. Você tem que estar disposto. Irmão Luiz Carlos, você precisa estar disposto. Estou disposto a pagar o preço da oração real. Estou disposto para pagar o preço da oração que funciona. Estou disposto a orar em qualquer situação. Meu Deus, eu estou disposto. Ana estava disposta a descer para o templo e orar. Meu Deus, aquele leproso se prostrou diante do Cristo da glória. A humildade daquele homem chamou a atenção de Jesus. A primeira coisa que aquele leproso fez não foi uma oração moderna. Aquele leproso não deu uma rajada de língua para falar com Jesus. Aquele leproso não ficou tremendo para falar com Jesus. Aquele leproso não ficou desmaiando no chão para falar com Jesus. Aquele leproso não ficou fazendo aviãozinho para falar com Jesus. Não. Aquele leproso foi simples. Ele se prostra diante do milagroso. Hoje é o dia de você se despir da oração moderna. Abandone esse estilo de oração moderna. Não existe esse negócio de oração poderosa. Não existe esse negócio de o homem que ora e o fogo cai. A oração que move o coração de Deus é a oração que vem do coração. Ele abriu o seu coração para o Senhor. Isso aí, Mário Jorge. Você não precisa de um orador profissional. Que Deus é esse? 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 E no céu matava a fome daquela gente. Vocês podem compartilhar a live para mim, tem 11 compartilhamentos, eu não consegui compartilhar, o Facebook não deixou.
Olha, a outra coisa que aquele leproso fez, ele foi e implorou. Ele começou a implorar o grande milagre de Deus. Aleluia! Primeiro ele se prostra e depois ele implora. Quantas vezes você já implorou o milagre de Jesus? Você precisa implorar. Você precisa chorar. Você precisa clamar. A palavra implorar quer dizer suplicou. Você precisa fazer uma súplica. Você sabe o que é súplica? Súplica é implorar. A súplica mostra que realmente ele desejava mudanças. Você quer mudanças na sua vida, você precisa implorar. Você quer mudança no seu casamento, você precisa implorar. Você precisa de um novo emprego, você tem que implorar. Você precisa de ajuda, você precisa implorar. Você precisa ter súplica, você precisa suplicar. Se você deseja mudança na sua vida a partir de hoje, comece a suplicar, comece a implorar. O leproso não estava brincando. Aquele homem não estava brincando, Tânia Maria. Fabiano e apóstolo Adão, um grande abraço, a paz do Senhor. Aquele leproso não estava de brincadeira. E eu gosto de gente que não brinca com Jesus. Chega de brincar de crente. Aquele homem não estava brincando. Está na hora de você mudar. Está na hora de você tratar Jesus com respeito. Ele desejava esta limpeza. Ele não falou de cura, ele disse: Senhor, se tu puderes, pode me limpar. O problema daquele leproso era a sujeira. O problema daquele leproso era a imundície. Ele desejava ser limpo. Ele desejava ser curado. O que está faltando no coração dos crentes hoje, Mário Jorge, é ter desejo. É ter desejo. É desejar. Ele desejava ser curado. Ele desejava ter limpeza, mas de qualquer outra coisa no mundo. Ele disse: Senhor, eu quero prosperar. Mas ele não disse isso. Senhor, eu quero ter uma casa. Mas ele não pediu isso. Ele disse: eu quero ser reintegrado de volta à minha família. Eu quero ter uma limpeza. Eu quero ser curado. É interessante que muitos que tomam uma decisão por Cristo, hoje em dia, eles não têm lágrimas, eles não têm quebrantamento. O crente não ora mais. O crente gosta de espetáculo. O crente gosta de festividade. O crente está buscando shows. Simone, a paz do Senhor. O crente está buscando divertimento. O crente convida um palhaço para fazer show em cima do púlpito. Ele convida um pregador que conta piada em cima do altar. Ele convida um cara que carrega o rotinho, o xaropinho do SBT para fazer piada na igreja. As pessoas hoje estão sendo salvas e tomam uma decisão por Cristo, mas eles não têm lágrima nos olhos. Eles não têm mais quebrantamento.
Quando Jesus me curou, eu estava chorando como criança. Quando Jesus me salvou, eu estava ao chão chorando como criança, agradecendo por aquela cura. Oh, glória a Deus! Jesus está querendo que você volte a usar o lenço de novo. Que você leve o lenço para a igreja para enxugar as suas lágrimas. No passado, o pecador vinha para o altar, ele vinha com o coração quebrantado, ele vinha tremendo, ele vinha chorando, ele vinha com lágrima nos olhos e os diáconos tinham que segurá-lo, porque senão ele desmaiava ali. Mas hoje, é interessante. Eu lembro-me de uma época em que as pessoas choravam diante de Deus ao pedir salvação. As pessoas choravam ao pedir uma cura. As pessoas choravam, Maria Lúcia da Costa, para serem curadas de um mal. Isso não quer dizer que a emoção seja necessária para que uma pessoa seja salva. Eu não estou dizendo isso. Nós somos todos diferentes aqui. Ninguém é igual a ninguém, mas somos diferentes. Eu sei que cada um de vocês age de acordo com a sua personalidade própria. Eu sei disso. Mas eu quero te dizer, se alguém realmente compreender a terrível condição e as consequências do pecado, não será arrogante ao se aproximar de Cristo. Não seja arrogante quando você aproxime de Cristo. Não faça isso. Aproxime de Cristo nesta tarde, Simone Mone, e eu creio que Deus vai te dar uma palavra que vai vir direto para o seu coração. Aleluia! Não seja arrogante quando você aproxime de Cristo. Não faça isso. A palavra que eu tenho para Simone é esta, que está no livro de Isaías. Isaías no capítulo 28, e aqui no versículo 17. Eu já sentei uma pedra que já foi provada, pedra preciosa, pedra angular. Olha, sólida, assentado aquele que errar, aquele que crer não foge. Deus está dizendo aqui, Simone, que você é uma pedra e ninguém pode te quebrar. Você já foi provada há muito tempo e que está na hora de você receber a bênção. Deus chama você de pedra preciosa. Nós somos preciosos para Deus, mas você é uma pedra preciosa para Cristo. Você está solidamente assentada onde você deveria estar. E se você crê naquilo que Deus falou de você, você não vai fugir. Você vai enfrentar. Porque o Senhor é contigo. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Então Deus coloca você, Simone, como régua. E você sabe para que serve a régua. E Ele vai fazer também da justiça o prumo. Deixa Deus ser o prumo da sua vida, minha querida. O prumo é aquilo que você usa para nivelar uma parede.
E se você acha que a sua parede está torta, você pode ter certeza que Deus hoje está colocando prumo aí, está nivelando a tua parede. Keila André, seja bem-vinda, minha querida. A Saraiva varrerá o refúgio da mentira, mentira que estão dizendo contra você, Simone. Você pode ter certeza que nenhuma palavra vai te atingir. Aqueles que tomaram a mentira como refúgio, eles vão ter que sair do esconderijo, porque você é abençoada de Deus. Aleluia! As águas arrastarão o esconderijo. Deus vai trazer à tona e vai mostrar a você aqueles que querem a tua derrota, mas Ele está dizendo aqui, eu sou o prumo da tua vida, eu sou a justiça na sua vida e ninguém poderá ir contra você. Aleluia. Vai passar manhã sobre manhã, ano após ano, todo dia, todas as noites, e será puro terror só ao ouvir tal notícia. As pessoas vão saber que Deus está te abençoando. Todos vão saber que Deus está te abençoando. Diga, eu sou abençoada, eu sou abençoado. E não tenha medo, a sua gravidez será uma gravidez de bênção. Aleluia. Se for menino, coloca o nome dele de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. A terceira coisa que o leproso fez foi, ele creu. Ele creu. Ele creu. Você precisa crer. Ele creu. Diga, eu creio. Eu creio. O leproso cria que Cristo poderia salvá-lo, que Cristo poderia curá-lo, que Cristo poderia libertá-lo. Olha, eu vou dizer para você que hoje, sem fé não podemos ir a Cristo. Sem fé não podemos agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Em outras palavras, eu estou te dizendo que não há vida com Deus sem fé. Não há vida com Deus sem fé. Observe que o leproso deixou que a vontade de Deus o transformasse e o curasse. Senhor, se tu puderes, pode me limpar, mas se não puderes, não tem problema. Creia, creia. Oh, Keila, creia no grande poder de Deus, minha querida. Ele creu. Observe que o leproso deixou que a vontade não era dele. Ele tinha desejo de ser curado. Mas ele deixou a vontade você não pode interferir. Qual é a vontade de Deus? Tem muita gente por aí falando sobre Deus, falando que Deus é isso, que Deus é aquilo. Estão dizendo que Deus já decidiu que você vai para o inferno, que você não será curado. Olha, deixa na vontade de Deus. Havia grande fé no coração daquele leproso, e Deus honra a grande fé. Eu disse a você, abandone a oração moderna. Abra o seu coração como o leproso abriu. Agora eu quero ver a libertação do homem, a compaixão de Cristo. Jesus teve compaixão por este homem. Mas ele não teve somente compaixão por ele, mas ele cuida de nós.
Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida das nossas tristezas. Está me entendendo, Simone? Está me entendendo, vocês que entraram na live? Aleluia! Todas as tristezas que enfrentamos, o dia a dia, toda hora. Você não precisa ser um judeu para ser abençoado. Você foi enxertado na videira poderosa. Aleluia! A videira é Cristo. Olha, é por isso que somos instruídos, lance sobre ele todas as suas ansiedades e preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida. Ele cuida de cada um de vocês. Nós somos bebês do Senhor. Nós somos suas crianças. Nós somos seus filhos. Glória a Deus. Jesus ficou comovido com o sentimento daquele homem. E Jesus também fica comovido com nossas enfermidades. Pequenas coisas. Nós somos pequenas coisas neste universo gigante. Você entendeu? Somos pequenos nesse universo de grandes coisas e tudo gigantes. Mas Deus nos ama, Ele cuida de nós. Ele se importou tanto com a gente que enviou Jesus para nos salvar, nos curar e nos libertar. Ele nos amou tanto que Jesus morreu por nós. Ele nos deu seu Filho. Ele nos negará alguma coisa boa? Claro que não. Ele não é um Deus que nega as coisas. Ele não é um Deus que diz não. Nunca. Não, nunca. O leproso fica limpo. Ele não foi apenas curado de uma doença, ele foi purificado. Ele foi automaticamente purificado. Ele foi automaticamente purificado. Purificado. Aleluia. Olha. Purificado. A lepra era vista como algo impuro, sujo. Essa é uma das razões pela quais a lepra era considerada nos dias bíblicos como ligada ao pecado. O pecado essencialmente é uma impureza da alma. E não há sabão para lavá-lo. As melhores fragrâncias do mundo não conseguem disfarçar o seu odor, o seu fedor. Somente Cristo. Ele pode purificar-nos de nossos pecados e nos tornar puros. Somente Cristo possui o poder e os meios de nos tornar limpos diante de Deus. Ele restaurou este homem, a comunidade, a sua família, mas, mais importante ainda, ele restaurou a família da fé. Aleluia, ele voltou para casa. Estou voltando para casa. Um dia eu retornei para casa. E Jesus então dá uma ordem para ele: olha, agora você precisa cumprir o que diz a lei. O leproso deveria sair e mostrar ao sacerdote levítico. Este era requisito antes que alguém pudesse ser colocado de volta na comunidade. Agora ouça. Quando Deus muda vidas, Ele sempre nos dá ordens. Ele espera que sejamos obedientes e deixe-me dizer, Ele honra as atividades que testemunham as mudanças que Ele fez em nossas vidas. Nós devemos mostrar em nós, vidas, o que Deus fez por nós. Você precisa entender que se Ele te curou hoje,
Ele vai te curar sempre, mas você precisa obedecer às regras que o Senhor te dá. Ele disse ao paralítico Cafarnaum: vais e não peques mais. Ele disse à mulher adúltera: eu te perdoo, mas não vai e não peques mais. Mas eu quero falar sobre a vitória. 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 Este homem experimentou a vitória sobre algo que estava além do seu controle, estava saindo do controle e ele não conseguia mais controlar a lepra. Ele não tinha simplesmente uma doença, a doença o aprisionou, e é assim que acontece com o pecado. Quando uma pessoa está perdida, Maria Lúcia da Costa, ela não apenas peca, mas na verdade é mantida nas garras do pecado. O pecador, ele está aprisionado pelo pecado. Vocês estão me entendendo? Ele está aprisionado pelo pecado. O pecado é como uma corrente que mantém uma pessoa cativa no cativeiro. O leproso obteve vitória sobre a terrível doença de que sofria. A sua libertação veio por meio de Cristo. A única maneira que ele poderia ter encontrado a paz para a doença que o atormentava, ele foi libertado. Quando você vem a Cristo com fé, você é libertado da culpa. É libertado do poder da penalidade do pecado. Além disso, você é afastado da presença do pecado quando formos para casa para estar com o Senhor. Que vitória, Fabiano! Que vitória Cristo nos dá quando confiamos nele pela fé. Você conhece o velho hino? Era um pecador, andava sem Jesus. Não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou. Aleluia. Observe que o leproso não parava de contar. Ele não parava de contar o que Jesus havia feito por eles. Aqueles que verdadeiramente são curados e salvos, eles elevam a voz para louvar ao Senhor. Boa tarde, Ednete. Eles erguem a voz para clamar a outros, a Ele. Estamos felizes em contar a história do que Jesus fez por nós. Que amor me concedeu Jesus. Doce paz e perfeita luz. Valdirene, seja bem-vinda. Há quem, nos nossos dias, se queixa de que testemunhar é muito mais difícil no século XXI. Ouça-me, nunca foi tão fácil compartilhar a fé em Cristo. Mas aqueles de nós que foram libertos da lepra do pecado devem partilhar a sua vitória, a nossa fé, partilhar a maravilha da nossa libertação. Todos eles saíram dizendo: estou livre, estou livre, estou livre, estou livre. Estou curado, estou curado, estou curado. Você foi liberto do pecado. Você foi purificado e livrado do terrível dor do pecado. Ele está pronto para estender a mão e tocar aqueles que neles confiam nele. Eu sei, pois ele me tocou e ele me curou. Marcos contou esta história da vida de Cristo para revelar que ele é Senhor e é Senhor poderoso. Aleluia! Ele tem poder sobre o mal.
Ele tem poder sobre as doenças. Mas ele também contou isto para mostrar que ele é amoroso e que Jesus é gentil. Ele era assim com os excluídos da sociedade. Lembra da glória. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né, irmão Luiz Carlos? Então todos nós já fomos excluídos até recebermos o toque da mão do Mestre. Jesus está pronto para tocar aqueles que se aproximam dele pela fé. Você está doente? Venha a ele hoje. Fique no pé do monte, fique no pé da colina e receba a bênção. Incline em seu coração a ele agora, e ele tocará, e você será curado. E você então terá uma grande vitória, uma grande salvação, uma grande vida neste mundo e uma vida eterna no mundo vindouro. Glória a Deus. Eu apelo o seu coração. É momento de você se entregar a Cristo. Eu tenho tantos milagres para contar para você aqui. Tantos milagres. Tantos. Glória a Deus. Eu disse a vocês uma vez que todos aqui em casa ficaram contaminados com a Covid. Primeiro eu fiquei contaminado com a Covid, depois a minha esposa contaminada com a Covid, meu filho, minha filha, todos nós. Mas o Senhor cuidou de nós. Quando eu morava aqui debaixo deste telhado, e eu morava em minha casa tinha 3 cômodos e um banheiro, e aqui era todo de telha de amianto. E então começou a ameaçar uma grande tempestade que estavam vindo no horizonte. Eu olhei para a serra, para os montes. Luiz Carlos conhece aqui onde eu moro, e logo adiante você olha para o lado direito aqui da nossa casa, você vê os montes. O lugar estava todo branco e ouvi barulho de trovões, de relâmpagos cortando os céus. E estava vindo uma grande tempestade, era como se um grande exército de cavaleiros estivesse marchando pelas colinas da terra. Eu ainda morava numa pequena casa. E eu tinha medo que o telhado fosse todo destruído pelas grandes pedras de granizo que tinha sido anunciada pelas emissoras de TV locais. E quando eu vi os barulhos da chuva chegando, da tempestade se aproximando, foi quando eu disse à minha esposa: vá para o nosso quarto e comece a orar. Se incline ao chão, ore com o coração, ore com lágrimas, com quebrantamento, e peça proteção para esse teto que nos abriga. Ore pelas nossas vidas. Eu disse ao meu filho, que ainda era um adolescente creio que era de 10 anos de idade ainda, muito jovem, eu disse: filhinho, vai para o seu quarto e ore. Era um quarto para os 3. A minha filha mais velha, a Lídia, começou a orar. O meu filho começou a orar. A Sara começou a orar. A minha filha hoje é uma das levitas mais abençoadas que nós temos aqui na região de Betim. Ela louva nas igrejas, é uma bênção. O meu filho, guitarrista da igreja local. Amados, cada cômodo tinha alguém orando. E eu fiquei aqui na varanda, com as mãos estendidas em direção ao monte, e dizendo: ó Deus,
Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ó Deus dos meus pais. Ó Deus dos profetas. Tu que acalmou a tempestade do mar. Eu não orei uma oração moderna como os pregadores oram hoje. Chorando com o coração quebrantado e mãos levantadas em direção aos céus, que estava caindo a tempestade, e vi quando a primeira pedra bateu no meu telhado. Era uma pedra enorme de gelo, de granizo. Eu disse, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar telhas. Eu nem trabalho tenho. Mas eu sirvo um Deus poderoso da glória que opera milagres. Ó Deus, abra suas asas de misericórdia, a qual eu me abrigo, e proteja o telhado desta casa. E o granizo começou a cair fortemente no quarto, na sala, no quarto dos meus filhos. Eu podia ouvir o clamor de misericórdia da pastora Carmen, o grito de socorro do meu filho, o grito de misericórdia das minhas filhas. E todos clamando a esse Deus poderoso da glória. E caiu, choveu durante 10 minutos, pedras quase do tamanho de uma laranja. A tempestade foi embora. E abrimos a janela e o quarto e nós olhamos as ruas aqui do bairro toda coberta de pedras de gelo, de granizo. Os vizinhos saindo nas ruas e dizendo, meu Deus, o meu telhado se foi. O vizinho ao lado que tinha o telhado colonial, as telhas voaram como se fossem folhas de papel. E eu disse à pastora Carmen, querida, alguma telha do quarto quebrou? Ela disse, não, está tudo em ordem. Eu disse às minhas 2 filhas, queridas, como é que está o quarto de você? Disse, papai, está tudo intacto. Eu disse ao meu filho, filhão, está tudo bem aí? Falou, papai, está bem. E eles perguntaram, e aí fora, pai? E aí na varanda? Como é que está a cozinha? Como é que está aí? Eu falei, filhos, Deus ouviu o nosso clamor. Não tinha uma telha danificada. Não tinha uma telha quebrada. E nós olhamos o chão, estava coberto de pedras de gelo, de granizo grandes. A grande misericórdia de Deus. Sobre as asas do Altíssimo eu me abrigarei. Aleluia. Creia no grande milagre de Deus. Ele pode fazer coisas grandes. Somente mais um toque. Somente mais um toque do poderoso Senhor. Quando você for orar, ore com o coração. Ore com lágrima nos olhos. Ore com clamor, Inês Portela, ore. Ore com quebrantamento. Abandone as orações modernas. Volte a orar com o coração quebrantado. Apresente as suas queixas diante de Deus, mas antes agradeça a Ele pela vida, agradeça a Ele pelos milagres. Eu estou vendo aqui uma senhora chamada Valdirene, que estava com cateter nos rins. Ela achava que ela não ia aguentar, mas Deus estava lá. Estou aqui com outro irmão assistindo aqui, Luiz Carlos de Oliveira, que estava no corredor de um hospital. Estava indo para a cirurgia. De pedra nos rins, e o médico disse, não tem como, não tem como. Desesperado, ele foi levado para aquela sala e
E Deus e Jesus estava lá com as mãos, arrancando aquelas pedras com as mãos, e nunca mais ele teve o problema. Eu estou falando de um Deus de milagre. Tocou-me, sim, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando Jesus me tocou, livrou-me da tentação. Tocou-me, sim, tocou-me. Paz. Hoje o Luiz Carlos tem paz. Hoje a Valdirene tem paz. O Adário hoje tem paz. A Maria Lúcia da Costa, liberta do fumo e do tabaco, hoje ela tem paz. Eu que era leproso e mendigo, hoje eu tenho paz. A pastora Carmen, que estava com uma hérnia epigástrica, destruindo sua paz, tirando as suas forças, hoje ela tem paz. A paz que jorra como um rio, hoje ela tem paz. Ana Lúcia Lima está pedindo oração pelos olhos dela, que está com glaucoma. Repreendemos agora esta enfermidade nos olhos da serva do Senhor. Hoje é seu dia. Hoje é a hora de cada um de vocês, em nome de Jesus. Chegou o teu dia de ser abençoado. Se você sentir de Deus nos abençoar neste Natal, como oferta de amor, eu nem vou dizer que é para pagar a minha internet, não. Uma oferta de amor vinda do teu coração, eu receberei com muito carinho, tá bom? O Pix está aqui na tela. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Somos devedores. Somos devedores pelas grandes coisas que o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Somos devedores. Não somos devedores a homens, mas somos devedores a Deus. É momento de agradecer. Agradeço a Ti, Senhor, pelas bênçãos, pelos milagres, pelas vitórias. E aqueles que vão nos ajudar como oferta para o Natal. Eu Te agradeço, Senhor. Deus abençoe vocês. Apenas mais um toque. E Jesus tocou aquele pobre leproso. E ele foi curado. Aleluia. Que a graça de Deus e as consolações do Espírito Santo e o grande toque de Cristo esteja com os irmãos. Amém. Amém. Toco-me, de graça Ele encheu meu coração. Naquele deserto não havia doente, não havia enfermos, porque Deus estava com eles. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Deus é esse. Que Deus é esse, amados. Que Deus é esse, meus queridos. Que Deus os abençoe.